Olá, pessoal. Hoje vamos trabalhar a nossa terceira unidade na disciplina Metodologia do Trabalho Científico. A unidade 3, ela vai iniciar, a elaboração do pré-projeto de pesquisa conforme a BNT NBR 15287, atualizada em 2025. É o famoso projeto de pesquisa, que aqui nós vamos trabalhar no molde de pré-projeto, pois nós vamos iniciar do zero. O que é extremamente importante compreendermos nessa unidade? Primeiro, o que é um projeto de pesquisa, qual sua finalidade, né? Sua finalidade social, sua finalidade econômica, acadêmica, enfim, nós vamos, na nossa aula síncrona, conversar bastante também nos materiais, nas leituras e também no material complementar sobre a importância do projeto de pesquisa na vida acadêmica e da estudante. Né? Vamos iniciar pela escolha do tema, como que nós vamos fazer essa delimitação do tema. Por trás disso tem todo um trabalho de pesquisa bibliográfica, como é que isso é feito, é pensado, e qual a relação do problema da pesquisa com a sua delimitação do tema. E é justamente a revisão bibliográfica que vai trazer essa condição de escolha do tema. Isso é extremamente importante. Às vezes eu posso optar por um tema que tem uma excelente relevância, um impacto social, um resultado esperado é importante, mas que está sendo pouco estudado nos últimos 3 ou nos últimos 5 anos, então fica difícil. O que vai delimitar para a estudante, o estudante é o resultado da sua pesquisa bibliográfica, ou seja, do seu balanço bibliográfico, para tentar buscar conhecer um pouco mais sobre o que muitos autores chamam como a estado da arte do tema. A escolha do tema está totalmente atrelada ao resultado da pesquisa bibliográfica desenvolvida por vocês, estudantes. Porque a grande questão é pensar num problema de pesquisa que não é aquele problema que a gente tem na vida pessoal ou na questão econômica ou alguma coisa mais pontual. É algo que precisa de ser bastante estudado ou que já está sendo estudado, mas precisa de ser visto na realidade local. Né? Você pode tentar preencher aí esse gap. Né? Então, nós vamos conversar muito sobre essas questões aí do problema de pesquisa. E o que nos ajuda muito no problema de pesquisa é justamente termos uma questão de pesquisa, né? Uma questão norteadora, ou mais de uma questão norteadora. Alguns autores trabalham com hipóteses, é muito comum nas ciências sociais aplicadas, nas ciências exatas, nas ciências da saúde. Na educação, normalmente nós optamos por trabalhar, ao invés de trabalhar com hipóteses, nós optamos por trabalhar com questão ou questões norteadoras. É ela que vai realmente mobilizar todos os objetivos da pesquisa. Normalmente nós temos um objetivo geral e tem, em média, 2, no máximo 3 específicos. Em média, vamos trabalhar com 2 específicos. Vamos trabalhar os verbos, né, os verbos de caráter investigativo, que são diferentes dos verbos de caráter de ação, né? Nós vamos trabalhar com os verbos mais usuais, né? Como, por exemplo, objetivo geral de investigar, analisar, compreender, verificar, enfim, existem alguns objetivos, alguns verbos que são próprios para objetivos geral e específicos. Nós vamos discutir isso. E que tem uma grande diferença dos verbos que têm um caráter mais extensionista. Nós precisamos de ficar atentos e atentas
com relação a essa perspectiva. Quando nós avançarmos, passarmos por esses elementos mais teóricos aqui da primeira fase do projeto, nós vamos pensar na justificativa do tema escolhido. Quando nós pensamos nessa ideia do tema, nós temos que pensar na ideia de vender o peixe, né, que é a expressão muito comum no Brasil, né, vender o peixe, ou seja, defender a sua ideia. Né, e normalmente ela tem uma perspectiva mais social, a importância daquele tema vai estar ancorada em questões educacionais, ambientais, socioeconômicas, né? Tem normalmente um impacto social. Hoje ele vem sendo medido assim, por exemplo, né, o DS4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, qualidade da educação pública, né? Então, na agenda do 2030, né, das Nações Unidas. Então, existem alguns objetivos importantes que podemos utilizar para utilizar como argumento para a justificativa social. A justificativa científica ela está muito ancorada no processo de relevância do tema para aquela comunidade que estuda, né? A comunidade científica que estuda o tema que você escolheu. É o que eu disse anteriormente. Esse tema ele pode vir preencher um gap, ou seja, uma lacuna naquela área de estudo. É importante isso. Pessoal, nós vamos aprofundar muito isso na aula síncrona, nos materiais complementares, nas aulas complementares. E eu convido a todos e a todas a mergulharem nas leituras, nos vídeos complementares e na aula síncrona, porque será uma viagem bem interessante para que vocês possam entender de pano de fundo essa discussão de aprender a escrever, elaborar um projeto de pesquisa, principalmente no curso de licenciatura, onde nós podemos educar pela pesquisa. Né? O próprio professor Pedro Demo, que a gente já tem utilizado aqui na disciplina, ele trabalha muito nessa perspectiva, né? Educação pela pesquisa, ou seja, educar pela pesquisa. É importante que possamos estar nas nossas salas de aulas e sempre pensar as realidades, pensar globalmente, agir localmente e pensar em elementos da educação enquanto pesquisa. Obrigado.